Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores mobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre RMG, a renda mínima garantida de fundos imobiliários. E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FINFRA, e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Eu dei uma entrevista recentemente, nesses dias, para a Sila, que é um portal de inteligência de mercado imobiliário, e eu falei um pouquinho sobre RMG, né? Então tem um assunto que está um pouco em voga, que o pessoal está falando, né, nesses últimos tempos, e explicar para você exatamente o que é essa RMG, né, os pontos que você tem que ficar ligado, né, e para você entender exatamente para que serve essa ferramenta. Então, o que é, né? Eu fiz uma apresentação curta e direto ao ponto, né, como eu gosto de fazer. Então, a renda mínima garantida, ela é uma renda, na verdade, que ela é comprada por um fundo imobiliário, né? Então, o fundo imobiliário ele gostaria de comprar um imóvel e esse imóvel ele está ou em construção ou ele ainda não tem, né? Ele tá vago, não tem uma performance muito boa, né? A gente coloca assim, não performado. Então, o fundo imobiliário ele acaba pagando, né, um preço a mais por esse imóvel para que o vendedor ele garanta, né, que vai distribuir, né, vai pagar uma renda mínima durante um determinado período de tempo. Então, é uma das poucas formas que o mercado de fundo imobiliário ele acaba aceitando, né, digamos assim, você comprar um imóvel que não está gerando renda, porque um fundo imobiliário ele é precificado pela renda, o dividend yield, né, que é a quantidade de renda dividido pelo preço ali que você paga nessa renda. Então, se o fundo imobiliário ele diminui essa renda, né, o preço da cota ela acaba caindo no mercado secundário. Então, quando um imóvel ele não está performado, ele não está recebendo aluguel ou ele está em construção, é comum, né, dentro do mercado de fundo imobiliário, já foi muito mais comum, né, há muito tempo atrás, que essa renda mínima garantida venha a existir para manter, né, um determinado nível de distribuição do fundo imobiliário. E a gente tem dois mundos, né? Então, os imóveis que estão em bolsa, o patrimônio deles é avaliado pela renda. Então, fluxo de caixa descontado, qual que é o dividend yield desse fundo imobiliário aqui nesse setor, vai comparar com outros fundos imobiliários. Então, o mercado financeiro ele é muito ligado em renda, principalmente na parte de fundos imobiliários. E os imóveis fora da bolsa, né, o patrimônio ele é melhor avaliado. Você busca outros imóveis similares, né, você faz uma comparativa entre o valor do imóvel. Então, ele tem uma avaliação mais próxima, realmente, né, do valor real dele, né, no mercado secundário. Aliás, no mercado real, né, no mercado de imóveis reais. Então, a renda mínima garantida, ela acaba ligando esses dois mundos, né? Você precisa de uma renda para precificar bem esse imóvel, e esse imóvel está vago, né? E para você colocar ele dentro da bolsa, você precisa de uma renda. Então, a renda mínima garantida, ela foi criada, é uma engenharia financeira, e nessa matéria, né, que da entrevista eu falei sobre isso, é uma engenharia financeira para garantir uma renda ali para o fundo imobiliário ter tempo, né, de fazer a alocação daquele imóvel, né, e poder comprar um imóvel que ainda não está completamente performado. Então, essa é a lógica da renda mínima garantida em fundo imobiliário. Então, os imóveis em bolsa de valores, eles são precificados pela renda, né, como a gente acabou de falar. Então, a vacância alta ela é bastante punida. Quando você tem um imóvel com a vacância alta dentro da bolsa de valores, ela é bastante punida. Então, o preço do mercado, né, dessa cota, ela cai bastante. O mesmo acontece com imóveis no mercado real, né? Você tem um imóvel residencial, um imóvel comercial, qualquer imóvel, o preço da sua loja não cai pela metade, né? Porque está sem inquilino, o preço do seu apartamento não cai pela metade porque está sem inquilino, né? E tem alguns casos que a pessoa até prefere que esteja sem inquilino para fazer uma reforma para você poder vender melhor, né? Então, não funciona da mesma forma. Então, o imóvel, quando ele está dentro da bolsa de valores, dentro de um fundo imobiliário, ele passa a ser um ativo financeiro, né? Então, ele é do mercado imobiliário, mas ao mesmo tempo ele é um ativo financeiro. E isso acaba gerando, né, ou pode gerar, grandes distorções. E o investidor de longo prazo, né, ele acaba comprando ativos que possuem valor. Então, se você tem um imóvel muito bem locado, um AAA, né, no centro de São Paulo, né, com as melhores características, se ele foi entregue há pouco tempo e não tem renda ainda, né, você fala, não, então não deveria comprar. Não, às vezes o imóvel é muito bom e merece fazer parte do portfólio, né, só que ele está sem renda ainda. Então, ele poderia ser comprado, inclusive, sem RMG. Então, fundos que são muito grandes, você vai pagar 1 bi ou 500 milhões nesse determinado imóvel. Mas o fundo tem 30 bilhões de valor de mercado. Então, o impacto
para você colocar esse imóvel vago dentro do fundo é pequeno, né? Então, quanto mais o mercado cresce, menor fica esse impacto. Então, eu acho que a renda mínima garantida, né, ela serve mais para quando você tem um fundo de 500 milhões e precisa comprar um imóvel de 500 milhões também. Você vai dobrar de tamanho o fundo, só que aquele imóvel que você está comprando, ele é a metade do seu patrimônio. Se ele tiver sem renda, né, a renda do seu fundo imobiliário vai cair pela metade também. Então, você acaba tendo que utilizar, né, dessa ponte aí, né, desse caminho financeiro, dessa engenharia financeira que é a RMG. Então, isso aqui, eu coloquei até essa mesma figura aqui um tempo atrás, né, que esse aqui é o Fundo Almirante Barroso, é um prédio de escritórios. E o prédio de escritórios, ele estava negociando aqui, estava vago, era locado para a Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro. A Caixa Econômica Federal saiu, a cota saiu de 2.000 e não sei quanto lá, para R$500, né? Então ele caiu vertiginosamente aí ao longo dos anos, e o fundo imobiliário recebeu uma proposta de compra desse imóvel, é o único imóvel do fundo. Então o que aconteceu? A cota que estava R$500, né, até começo de agosto aqui desse mês, né? Nós estamos aqui no final de agosto, a cota disparou 176%, né? Então, quando o nome do vídeo é até esse, né, quando o mercado real encontra, né, o mercado de bolsa, e aí as duas coisas tentam convergir para um determinado valor, né? As pessoas que estão em bolsa de valores, tem muitos que acabam comprando essas cotas que são extremamente subvalorizadas, à espera desse imóvel ser vendido ou ser alugado, né, e você conseguir um ganho de capital, né, que é também uma forma aí de investir de forma legítima, né? E falando aqui um pouco mais da renda mínima garantida, a gente vai falar aqui do caso do River One, que é um prédio que foi adquirido aqui pela RBR, né, o fundo RBRP11, adquiriu esse imóvel, o imóvel estava todo vago, só que o imóvel ele representa aí quase a metade do patrimônio do fundo, 41,9% do patrimônio líquido do fundo. Então foi adquirido com uma RMG, né, porque ele era muito grande em comparação ao tamanho do fundo, e o prazo da RMG foi de 15 meses. Ao fim desse prazo, né, e aí esses dados aqui foram obtidos ali nessa entrevista que eu dei da Sila, né, então eles são inteligência de mercado e fizeram essa postagem, essa entrevista que eu dei, né, e você acaba, quando acabou a RMG, a vacância do fundo ainda estava em 92,7%. Por quê? Pegou um mercado muito ruim depois da pandemia, um monte de gente sem querer alugar, então teve diversos problemas aí que fizeram com que ele realmente não conseguisse estar alugado aí até o final do período, né? Então a vacância diminuiu aos poucos, hoje a vacância está em 25%, mas o preço da cota acabou sofrendo bastante, né? Então a gente vê aqui quais foram os dividendos aqui do RBRP11. Então em 2020, né, passou aqui dos 0,50 mais ou menos, 2021 caiu um pouco, 2022, aí 2023 a renda foi bem baixinha, né, foi abaixo aqui dos 30 centavos por cota. E em 2024 ele aumentou bem a renda aqui, né? E o que aconteceu com o fundo, né, o preço da cota do fundo? Então ela saiu dos 90 e pouco aqui, né, em 2020. A gente teve aumento da taxa de juros, então também esse movimento foi bastante impactado aí pelo aumento da taxa de juros, então bateu aqui em 2023 perto dos R$40. Então saiu de 93, caiu para quase 42 aqui em março de 23, né? Então são os mesmos imóveis que tinha. Então teve esse movimento de taxa de juros, teve também essa questão do fim da RMG. Então o fundo ele sofreu bastante aqui nesse período, mas aí a partir de março a maio aqui mais ou menos ele começou a recuperar e hoje ele está na faixa ali perto dos R$60, né? Ainda distante do mais alto aqui dos 90, quando a taxa de juros estava mais baixa, as condições de mercado estavam melhores, né? Mas aí uma boa parte já acabou se recuperando. Então, qual que é a conclusão que a gente tira aqui com relação à RMG, né? Não existe, em lugar nenhum existe almoço grátis, né? De nenhuma forma. Então, a RMG, ela é paga pelo comprador do imóvel. Então, essa renda garantida que os cotistas recebem, ela é paga quando o comprador do imóvel, né, fala, ó, eu preciso dessa RMG durante tanto tempo. Aí eles fazem o cálculo financeiro, ó, você precisa pagar tanto a mais pelo imóvel para você ter essa RMG durante esse tempo. Então, é um acordo que é interessante em alguns casos, para que o fundo consiga colocar bons imóveis, né, para dentro do portfólio, que ainda não tem uma renda interessante. Então, essa RMG vai aparecer como solução para a compra de determinados imóveis, né, em construção. Tem alguns fundos residenciais, eles querem comprar o imóvel todo na planta, né, para alugar depois, aqueles apartamentos já montados, né, com imobiliados.
Aí você vai, faz um acordo com a construtora está comprando ali, você fala, ó, preciso, enquanto eu não alugo, não consigo alugar esses imóveis, eu preciso de uma renda de tanto, né? Então lança o fundo imobiliário e tal, você começa com a renda, a construtora começa a te entregar os imóveis, você vai mobiliando, vai locando, quando o final da renda mínima garantida, você tem a renda dos imóveis já performando, né? Então o fundo ele consegue ser montado aí dessa forma. Só que você tem que entender como é que vai ficar o fundo imobiliário após o fim da RMG, porque como dentro da bolsa o fundo imobiliário é precificado pela renda, né, se ao fim da RMG essa renda cair, o preço da cota ele também vai cair, né? Então você acaba tendo prejuízo financeiro e também, né, a rentabilidade diminui, né, quando você tem uma renda mínima garantida menor do que, aliás, maior do que a renda que esse imóvel obteria após o fim da RMG. Então, em alguns casos, né, dá para algumas arbitragens podem ser feitas, né, como a gente viu ali no caso ali de alguns imóveis que estão vagos durante muito tempo, o preço da bolsa fica lá embaixo, mas são imóveis reais, né, que existe valor por trás dele, embora ele esteja sem renda. Então a bolsa ela tem liquidez imobiliária excelente. Se você for vender um imóvel fora da bolsa, pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Em bolsa de valores, você aperta o dedo em 2 dias, você consegue vender, né? Então você consegue arbitrar essa diferença aqui de valor patrimonial e valor de mercado, né, que seria a diferença do preço e o valor, né? Então, o preço é o que você paga pelo determinado ativo que você está comprando, né? Ele custa tal preço, você paga. Mas qual que é o valor dele, né? O valor dele de mercado e tal, isso fica muito nítido ali com a questão dos imóveis, né? O preço por metro quadrado pode ser muito maior que o preço que é pago em bolsa. Tem muita gente que acaba fazendo esse tipo de arbitragem em bolsa de valores, né? Não aconselho a fazer isso, principalmente quem tem pouco tempo de mercado. Quem tem pouco tempo de mercado fica no fundo mais tradicional possível, recebendo, né, a sua renda ali em grandes fundos, bem diversificados. É melhor fazer, mas tem pessoas ali que acabam utilizando, né, alguns fundos imobiliários para fazer arbitragem, tentar um ganho de curto prazo e mais rápido. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Já conhecia a RMG? Né? A RMG ela tem história em diversos fundos imobiliários aí da nossa indústria. O que você acha a respeito do assunto? Né? Aqui embaixo eu vou deixar também o link para a matéria, né, que eu da entrevista da Sila. Então, muito obrigado por ter assistido nosso vídeo. Até o nosso próximo vídeo.